Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Vamos dar uma viradinha aqui na câmera. Ok, muito bem. Se você está chegando novo, né, aqui no canal e de repente caiu aqui de paraquedas, como diz o pessoal, né? Não conhecia o canal, agora estou aqui e tal. Primeiro, aqui é um canal de estudo, tá, queridão? Ou queridona, tá? E aqui tem conteúdos e se a pessoa não fizer uma espécie de maratona nos vídeos, ela não vai conseguir entender, tá? Primeira coisa, não assista um vídeo e acho que já pronto e eu já posso dar minha opinião, tá? É preciso ter um certo cuidado com isso, tá? Depois, se você está chegando agora, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixe seu like, divulgue o canal, compartilhe os vídeos e comente, porque assim você ajuda a gente a fazer o nosso trabalho, beleza? E se você quiser ser um parceiro financiador, né, desse trabalho que a gente está desenvolvendo aqui, você pode fazê-lo pelo pix robson.rmt@gmail.com robson.rmt@gmail.com. Ou se você disser assim, eu sempre repito essa coisa, se 30 pessoas dissessem, nós vamos te ajudar com R$ 5, meus amigos, vocês estariam fazendo o máximo por esse canal. Mas eu não vou falar isso, porque eu acho engraçado que os outros canais podem pedir. Quando a gente faz pedido aqui, algumas pessoas acham que não, as pessoas não dão porque também está tudo caro, está tudo não sei o que, está tudo muito difícil, é uma coisa. Sabe? Aí eu já. Engraçado que tá difícil para os outros, né? A pessoa não tá não. Né? Então eu sempre digo isso, sabe? Quando você vai no bolso do cidadão, sabe, o cidadão fica logo, tem um monte de canal por aí que tem 30, 40 mil, 50 mil inscritos e pedem. E pedem e recebem, para vocês terem uma ideia. Porque eu tenho assistido por aí canais que pediram para comprar câmera e receberam, pediram para comprar notebook e receberam, porque eu vi. Tá? Um para salvar o cachorro, o outro para operar o braço. Meu irmão. Aí o Robinhos não pode pedir porque não pode. Mas querem aqui conteúdo e tudo de graça, até injeção na testa, diz o povo aqui na região. Bem, nós estamos fazendo uma maratona, fazendo uns vídeos chamado Parasitas Arcontes, ou Arcontes Parasitas, como queira chamar. E nós estamos vendo como é que esses seres se comportam, né? Qual são as atitudes, os procedimentos deles, como é que eles agem e tudo mais. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar. Tá? Por quê? Porque tem um monte de coisa sendo dita que é meio. Sabe, a gente fica meio na dúvida. Primeiro, dizem que os arcontes são inorgânicos. Não são inorgânicos. Eles são orgânicos. Vamos parar com essas ideias meio mirabolantes de que nós da Terra vivemos as leis materiais, física e tudo. Não, em última instância, nós não somos, nós não temos nada. Nós somos apenas energia. Só que nós somos uma energia com uma frequência e uma vibração mais densa. Então, portanto, isso nos parece ser materiais. Né? Então você não pode dizer que outros seres não são materiais. Não. Os outros seres são
tem processos químicos, físicos, tá? E biológicos diferentes, mas eles são orgânicos. Tá? Essa história aí de inorgânico, não caia nessa não, que isso é bobagem. Tá? Certo? Ah, mas, por exemplo, os seres que aparecem nas sessões espíritas ou nos terreiros do mundo, eles não são orgânicos. Por quê? Porque você não vê eles? Não, queridão, eles não controlam, eles não estão dentro de você. O que eles precisam é apenas fazer um acoplamento, um ancoramento, tá? E absorver a sua mente. Simplesmente isso. O resto, eles vão aproveitar todas as suas sensações e energias. Esses seres, eles querem experimentar determinados aspectos da vida humana. Tá? É muito fácil algumas pessoas dizerem que os espíritos são inorgânicos. Não, como inorgânicos? Se eles têm os próprios espíritas dizem que tem um perispírito. O que é o perispírito? É uma parte orgânica. É um segundo corpo, cujo princípio não é biológico. Ok? Então, isso é uma das coisas, né? Eu vou aqui já para o conteúdo para a gente ver algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, nós vamos identificar aqui algumas coisas. Né? Os arcontes vivem principalmente nos anéis de Saturno. Tá? Roma era conhecida pelos romanos como Saturnia. Qual é o dia de Saturno? Sábado. Shabat. Né? Então, os anéis de Saturno são a habitação dos arcontes. Alguém pode dizer assim, mas o telescópio Hubble e o telescópio James Webb não viram nada. Não é o que se tem de notícia por aí. Inclusive, numa pesquisa que eu fiz, há uma informação de que foram vistos naves próximos aos anéis de Saturno, como se estivessem consertando o anel. E aquilo lá não é feito de poeira, de gás, de pouquíssima nenhuma. Tá? Certo? Vamos lembrar que Saturno, segundo a mitologia, ele é aquele que vai castrar o pai, Urano. Isso significa, entre outras palavras, roubar, tá, as luas ou que estavam em torno de Saturno. Tá? Então Saturno está no sétimo céu, na sétima esfera. Correto? Correto, Robson. Muito bem. Então, se ele está no sétimo céu, Saturno é Cronos. E Cronos é quem? É o Yaldabaoth. E Yaldabaoth é quem? Javé. Javé é comparado a quem? A Enlil. Está tendo alguma dificuldade para entender isso aí? Muito bem. Então, eu gosto de fazer essas perguntas, porque tem gente que diz, não pode ser, não pode ser, oh não, né? Muito bem. Então, quando você pega aqui, ó, por exemplo, né? Saturno está bem aqui, sétimo céu. Tá? Do oitavo céu em diante é todo o domínio chamado domínio sofiônico, porque é a esfera de Sofia
e dos seres que com ela estão, que são chamados de Fós, Teófos, tá? Sófos, Teófos e Fós. Tá? Isso aqui é um pessoal que estão nessa região do espaço, porque existem vários domos, várias películas, tá? Ou membranas energéticas que vão separando os astros e que mantêm os astros no seu lugar e cada um girando e tal. E tal, tá? Então eu estou falando isso por quê? Porque bem aqui, aí eu vou pular aqui também, lá vai outra. Olha o que os cristãos falam. Isso aqui é o que os cristãos acreditam. Muitos cristãos acreditam em 3 céus, outros acreditam em 7. Mas os que acreditam em 3 dizem que o paraíso fica no 3º céu. Tá? Alguns grupos, havia judeus que acreditavam existir 7 céus. E o Enoque chegou ao 10º. Tá? Então, se você observar, o que é que os cristãos dizem? Que no 7º céu é o trono de Deus. Mas qual Deus? O Demiurgo, o Jeová, o Javé, o Yaldabaoth, o Cronos, o Saturno, bem aqui. Não, mas eu não acredito. Bem, se você não acredita, isso é um problema que você vai ter que ter com sua consciência, né? Quando a gente olha bem aqui, ó, o modelo ptolomaico aristotélico, está aqui Saturno, 7º céu. Ainda diz aqui, ó, Caelo Saturniae. Caelo Saturni, céu de Saturno. Tá? Porque aí, no 8º, já é a região das estrelas fixas, está aqui, ó. Aí depois vem o 9º, tá? E depois vem o 10º, ok? Ó, tá? O 10º aqui, onde está a mãozinha. E finalmente o céu empírico. Tá? O céu empírico. Esse céu, empyreon, em latim, da onde vem a palavra pira, né? Não de pira de cachorro, tá? Tá querendo dizer eu não sei se vocês lembram que na abertura vai ter agora a abertura das Olimpíadas, aquele camarada vai correndo com o quê? Com uma tocha para acender o quê? Né? Aquele enormíssimo coisa que fica queimando durante todo as Olimpíadas, ok? Então, esse céu é um céu plasmático, ok? E aí já entra dentro das esferas do cleroma. A densidade, a frequência vão mudando, pessoal. Tá? Então, esses serizinhos bonitinhos estão todos aqui nos anéis de Saturno. Estão tão felizes porque o pessoal não incomoda eles lá, né? Então você precisa entender o que é. Olha, por exemplo, céu em hebraico é Chamaim, né? Céu das águas. Pela lógica. Por quê? Porque Maim é água. Ok? Então, também em hebraico, eles usam um termo chamado raquia para aquilo que vai ser chamado de expansão, a abóboda, o domo, o firmamento, ou a bolha em que o Yaldabaoth resolveu criar junto com os arcontes, com uma tecnologia estupidamente avançada, para
abrigar os humanos e mantê-los aprisionados aqui. Tá? É por isso que o pessoal da Terra plana diz o nosso reino. Não, não é teu reino não, cara. É o reino de Jeová. Ah, é o reino de Jeová, reino de Jeová. Aí ele diz, ô glória, Jeová. Né? E aí o Jeová fica muito alegre, porque eles não botam um troninho em cima do domo, sabe? Porque tá lá o demiurgo governando e o gado aqui embaixo, certo? Preso. Os pobres da Terra plana não sabem que quando eles morrem, eles ficam presos, retidos, né? Não podem passar para encontrar o verdadeiro Deus e ficam aí se debatendo, né? Então, veja que a palavra ruach quer dizer sopro, ar, espaço atmosférico, tá? Preste bem atenção. Ar em movimento, espírito, pneuma, tá? Aqui, ó. Então, veja que raquia quer dizer também firmamento. O espírito quer dizer, ruach quer dizer também ar em movimento. Quer dizer também espaço atmosférico. Tá? Aí, ouranou é ar ou atmosfera, céu, que vem que significa planeta Urano, ok? Certo? Então, olha aqui. Tá? A palavra caixa quer dizer ar igual a Urano, espaço, vácuo, espírito, éter. E éter quer dizer ar, espaço, atmosfera, luz, espírito, espaço vital. Veja que as palavras estão completamente alinhadas uma com as outras. Tá? Isso para dizer para nós o seguinte, quando o apóstolo Paulo disse que nós estamos lutando contra os espíritos do mal espalhados pelos ares, espalhados pela atmosfera, ele quer dizer assim, olha, espalhados pelas regiões do Akasha, do éter, da atmosfera, do céu. Tá? Então, mas ele está falando de muito mais do espaço atmosférico e não especificamente de um céu como nós entendemos. É por isso que muita gente, por deturpar determinadas coisas, eu não entendo. Eu não consigo entender porque que o Robson fica falando sobre que os arcontes são os Anunnaki, que os Anunnaki são os Elohim. Também. É porque, lamentavelmente, as pessoas gostam de fazer vídeos complicando tudo. Tá? Aí você assiste vídeos complicadores e depois quer que eu concorde com um monte de cidadão que estão falando coisas por aí que eu não sei nem de onde a origem, de fato, deles. Tá? Certo? Então, veja, Saturno era um dos deuses romanos. Contudo, os arcontes não respeitam os limites do seu espaço de vida, nem respeitam os limites dos propósitos para os quais foram criados. Então, eles estão lá nessa região e dos anéis de Saturno estão lá. Né? Por isso que eles se intrometem nos seres humanos, inserindo pensamentos, né? Desviantes em suas mentes. Eles são vendedores de influência, uma espécie de implante não físico, uma instalação estranha no cérebro, a partir do qual lança o seu sistema de controle mental. Tá? Então, eu já mostrei isso aqui para vocês. Né? Tá? Isso aqui, ó. A Terra está numa frequência entre Saturno, Lua e Sol. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não sei se vocês já pesquisaram isso, mas todos os planetas, eu já fiz vídeo sobre isso também, todos os planetas emitem uma frequência. Uma frequência e uma vibração. Ok? Então é preciso termos noções de leis físicas, químicas e biológicas para a gente entender o que é que está acontecendo. Tá? Aqui na Terra,
A gente é muito massificado. Quando eu digo massificado, não é de massa no sentido povão. Massificado quer dizer materializado. Nós nos tornamos muito concretos, concretizados, tá? Muito carnais, muito ílicos. E, portanto, nós temos muita dificuldade de mudar a nossa frequência, a nossa vibração em relação a esse combate. Tá? O escritor do texto ele vai dizer que os arcontes têm dificuldade de entrar na Terra. Não, eles não têm dificuldade de entrar na Terra. O problema é que eles não podem permanecer muito tempo aqui, entrar eles entram. Mas se eles ficarem muito tempo além né, do tempo normal, eles automaticamente começam a morrer. Porque o princípio vital deles é o silício. E o princípio aqui é carbono. Então, cara, meu irmão, o oxigênio nosso faz um terrível mal para eles. Então, como eles são meio sintéticos, robóticos, por isso que eles não emitem emoções, ele não emite nada disso. Você não vai encontrar um Grey sorrindo para você e dizendo paz e amor para você, muita luz, né? Você pode tirar o seu cavalinho da chuva, que o dia que isso acontecer, você pode ter certeza de que é uma mentira projetada na sua frente. Tá? Assim como eles têm projetado aparições de seres, tá? de seres da fraternidade branca, de seres não sei o que espirituais, de anjo, de Nossa Senhora, de um monte de coisa. Eles projetam aí. Né? Projeto. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo disso aqui. Tá? Aqui, ó. Vou mostrar para você ter uma ideia. Tá? Aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é a aparição de Nossa Senhora. Só que nunca contaram para o povo é que esses meninos eles viam um objeto prateado bem aqui acima, e aí descia uma luz, e no meio dessa luz aparecia essa figura aqui, ó. Aqui, ó. Isso tem alguma coisa a ver com Nossa Senhora de Fátima, que você vê a imagem por aí? Não, né? Não. E bem aqui ele explica, olha, as pessoas hipnotizadas ante a presença de formas ou fontes luminosas e de entidades humanoides se sentem compelidas a não raciocinar, forçadas a executar ações que são independentes da sua vontade. Aqui, ó. O cara está falando exatamente das aparições, dessa aparição. Eles pesquisaram a aparição de Nossa Senhora de Fátima, pessoal, e eles chegaram a conclusões incríveis. Esse livro existe um livro que fala sobre esse assunto, né, que eu nem sei se não tem no Brasil, mas em Portugal tem, que é uma pesquisa que eles tiveram acesso a toda a documentação na época, né, em que a tal bendita, o tal bendito se apareceu aos 3 garotos, a 2 meninas e um menino, a Lúcia, né, disse que era a maior, tá? E aí, meus amigos, o negócio é o seguinte: o que eles, os documentos eles são claríssimos. A própria Lúcia diz à mãe dela: eu nunca disse que vi Nossa Senhora. Eu vi uma mulherzinha, quer dizer, uma jovenzita, uma pequena, né? Então, né? E eu não falei que era Nossa Senhora. O que é que fizeram depois? Pegaram e aí esse ser vinha e dizia um monte de coisa para ele. Depois teve um milagre do sol, né, muito alardeado, que o sol ficava girando, então não era coisíssima nenhuma o sol. Nas investigações foi comprovado que era o objeto prateado que girava, tá? Emitiu uma onda de calor e o que fez secar a roupa do pessoal porque estava chovendo. Tá? E isso eram milhares de pessoas, não era um negócio de 2, 3 pessoas.
O som que esse objeto fazia era como uma quantidade enorme de abelhas, aquele zumbido que a gente ouve, né? E quando essa luz sumia, Nossa Senhora voltava, eu estou falando Nossa Senhora, mas não é ela, para dentro daquele equipamento, e aquele equipamento ia embora. Tudo isso está dentro de documentação, né? Então, a história das pessoas é bem provável que aquilo seja uma projeção holográfica, feita por aquele equipamento, por aquela nave, né? A grande maioria das vezes, o que as pessoas veem são realmente projeções holográficas, tá? Eles têm a arte de manipular bem as coisas, né? Então vamos lá. E aí ele diz aqui, ele vai dizer um negócio aqui, ó, eles não podem entrar fisicamente no planeta Terra porque o núcleo deste planeta é agora a morada de Sofia reunida com seu consorte Cristo. Então isso é uma bobagem, né? Eu já vou refutar. Não é. Tá? Não é mesmo. Porque esse cara aqui está seguindo um raciocínio exatamente igual o do John Lambilage, que acha que a Terra, que a Sofia virou Gaia, tá? E que Cristo, né, está aqui na Terra. Desculpa, mas eu gosto dos textos de John Lambilage, mas tem coisas que a gente precisa dizer que não é verdadeiro, pessoal. Tá? Então, primeiro, vamos pela lógica. Sofia não é Gaia. Papo encerrado. Sofia não é Cristo. Papo encerrado. Tá? Jesus, tá? O Cristo, Jesus, não é. Jesus é um aeon. Cristo é um aeon. Tá? Jesus não é filho de Jeová e nem é o Jeová encarnado. Tá? Vamos acabar com essa história. Certo? Isso é uma bobagem. Quem fala isso é porque ou está ouvindo a espiritualidade. Não, a espiritualidade sabe há muito tempo que não sei o que lá. Peraí. Existem documentos. Existem textos. Por que eu tenho que consultar a espiritualidade? E de uns tempos para cá, essa espiritualidade fala uma coisa para um cidadão, fala outra coisa para o outro cidadão, fala outra coisa para outro cidadão. Porque vocês podem ver essa torre de Babel que tem aí no YouTube. Cada um falando uma coisa. É? Estou conectado. Peraí. Estou me conectando. A espiritualidade vai falar. E eu acho engraçado que as pessoas adoram esse tipo de coisa, né? Eu vou para a live do fulano, que hoje ele vai fazer revelações incríveis. Incríveis. Aí os caras começam a falar um monte de coisa que não tem, que é difícil de entender, né? Que sinceramente eles podem estarem muito bem enganados. E aí passa, né? Então vamos lá. Sofia não é a Terra e nem Cristo está aqui na Terra, tá? Sofia está na oitava esfera ou no nono, e como muitos escritos falam, né? Oitavo ou nono, mas ela está lá, no céu de Urano, tá? Que Urano era considerado o portão do céu empíreo, tá? Certo? Céu plasmático.
do pleroma. Então, a partir de Urano, aonde está a zona das estrelas fixas, é onde está o portal para adentrar, tá? Aquela zona. Então, mas só que os arcontes para lá não passam, ok? Então, Jesus, o Cristo, está lá também, junto com Sofia, tá? Então, vamos parar com essa bobagem de Terra ser a Sofia que não é, tá? Quando Cristo viu a angústia de Sofia, ele viajou do pleroma para ajudar a despertar Sofia do seu pesadelo e para ajudá-la na luta contra as limitações robóticas mecânicas da humanidade. Veja bem, ele não veio aqui para, em tese, despertar Sofia. Não, ele veio aqui na Terra despertar as centelhas divinas que estavam aqui e dizer, pelo amor de Deus, acordem. O reino de Deus está dentro de vós. Ele não veio aqui apanhar Sofia. E depois também as pessoas confundem Sofia com Madalena, Maria de Magdala. Não tem nada a ver. Outra coisa é a ideia de que Jesus viveu até os 33 anos, morreu e foi embora. Não. Existe um pai da igreja que, para refutar uma ideia que ele chamava herética, ele fala que Jesus ficou velho e morreu. Tá? Então, inclusive, estas são informações que também eu tenho, de que Jesus ele não morreu, ressuscitou e pegou beco, não. Ele ficou na terra, pessoal. Tá? E alguns ainda hoje defendem a ideia de que Jesus não podia ter família, porque não sei o quê. Jesus teve sim uma família. Inclusive, depois que ele morre e ressuscita, o que é que acontece? A Maria de Magdala, ela é orientada a ir embora. Para onde? As regiões da França, da Galícia, da Gália. Tá? Certo? Então, essa mesma Maria, ela teve duas crianças, uma menina e um menino. Ok? Isso diminui Jesus em alguma coisa? Não. Tá? Mas as pessoas confundem a Maria de Madalena, Maria de Magdala, com Jesus. Tá? Jesus é um aeon e Cristo é um aeon também. Né? Então, dizer que ele está aqui morando na Terra, né? Não, ele veio aqui para despertar, foi as centelhas divinas que estão nos humanos, e não para pegar a Sofia aqui, porque a Sofia não está aqui. Até porque, sei lá, fosse a Terra, ia fazer o quê? Né? Embora os arcontes não possam pousar fisicamente no planeta Terra, isso aqui é um engano de novo, volto a dizer, isso é engano. Tá? Eles podem projetar seus pensamentos telepaticamente e suas imagens holograficamente. E é verdade, eles fazem. Mas isso não cria impedimento de eles aparecerem aqui. Eles só não podem ficarem muito tempo aqui. Porque eles, eles definham e morrem. É por isso que é um grande problema. Tá? Certo? Eles são especialistas em criar simulações de todos os tipos, inventando, distorcendo a sua percepção e dessa forma criam uma inversão arcôntica.
Tá? Arcontes são enganadores por excelência. Tá? Eles vivem em estruturas semelhantes a colmeias. Tal, né? Okay? Eles se parecem mais com robôs do que com seres vivos, pois carecem de intencionalidade e imaginação. Ok? Em outras palavras, eles seguem ordens como um exército autômatos, né? Tá? Quer dizer, o demiurgo dá uma ordem e eles executam sem questionar. E vão e fazem. Tá? Então, eles estão aqui, ó, nessa região aqui. Certo? Okay? Aí a gente vê aqui a questão do demiurgo, que ele é chamado filho do caos, né? Certo? Ele não tem a capacidade de colocar a centelha divina nos seres que ele criou, que são os arcontes, certo? O livro, no Apócrifo de João, diz: agora o arconte fraco tem 3 nomes. O primeiro nome é Ialdabaoth, o segundo é Sacros, o terceiro é Samael. Ele é ímpio em sua arrogância, tá? Que está nele. Pois ele disse: eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Tá? Existe um Deus verdadeiro e um Deus do judaísmo, do cristianismo e do islã. Tá? Este Deus da maioria das religiões mundiais, na realidade é o demiurgo, que insanamente pensa que é o único e verdadeiro Deus. A maioria dos gnósticos ensina que Javé, também conhecido como Jeová no Antigo Testamento, não é outro senão o demiurgo. Por quê? Porque ele está onde? Tá? Ele está lá em Saturno, ok? O Antigo Testamento demonstra que Javé é um assassino em massa, violento, ciumento. Tá? Então, aqui tem vários textos comentando isso. Eu estou passando bem rápido para que a gente veja alguns outros pontos aqui, tá? Que são importantes. Eles vão falar bastante, mas já existem muitos vídeos falando sobre o demiurgo, tá? Então, eu peço aqui, ó, isso aqui é uma imagem comum que era feita do demiurgo, tá? Cara de leão e corpo de serpente, tribo de Judá e tribo de Dan, tá? Porque a tribo de Judá tem como representatividade o leão e a tribo de Dan era a serpente, tá? Vamos lá, eu vou passar aqui, vamos passar aqui, que eu vou entrar dentro de outro ponto aqui, de outro assunto interessante, tá? Então, ele vai explicar aqui, por exemplo, que o gnosticismo, que é o gnosticismo, tá? Conhecimento espiritual direto, mas eu não vou entrar nesse assunto agora, porque também já tem texto suficiente sobre isso. Tá? Lembre-se que este símbolo aqui da águia também é preciso ter muito cuidado, tá? Porque é um símbolo muito... Ele fala também sobre a metafísica, que é uma coisa que eu até inclusive já falei aqui. Metafísica é o conhecimento que está além das leis conhecidas da física. A metafísica é a informação sobre as coisas, forças e seres que os cientistas ainda não descobriram. O Apócrifo de João fala sobre o espírito residente, pois ele não existe em um lugar inferior a ele, pois tudo existe nele. Tá? Então, ele vai falar sobre a Igreja Católica, e eu estou passando de propósito, tá, gente? Porque eu quero... os gnósticos, a sabedoria dos gnósticos chama-se gnose. A gnose não pode ser compreendida através da doutrina ou de dogma. Os gnósticos acreditam que é possível ter uma experiência direta com o Espírito Infinito, com a fonte,
que é quem é o Espírito infinito. Muitas pessoas perguntam por que este autor não descreve apenas a palavra Deus. Milhões de pessoas foram às igrejas e templos e outros locais e cultos e ouviram um pastor, reverendo, sacerdote falando sobre Deus. Infelizmente, muitos destes líderes religiosos não conseguem, não conseguem expressar, explicar adequadamente à congregação quem é Deus. Muitas vezes estes próprios líderes religiosos não têm noções, os próprios líderes religiosos têm noções infantis sobre Deus. Como você descreveria, como você descreve o indescritível? Muitos líderes religiosos ensinam que Deus é um velho, um barba longa e tal. Tem essa coisa, né? De se olhar por esse lado. Tá? Mas também há um lado que para mim é também muito perigoso, é você espiritualizar tudo. Tá? É você começar a espiritualizar e dizer que Deus é uma coisa que... então, eu vou passando aqui, tá, gente? Eu vou seguir aqui para nesse aspecto aqui também é muito interessante, porque é abordado o seguinte: o universo gnóstico está dividido em níveis, reinos em que alguns chamam de hierarquias. Curiosamente, nos últimos anos, alguns dos físicos mais renomados do mundo declararam que a humanidade vive uma simulação computacional. Então, veja, ele está dizendo aqui, tá, que os gnósticos dizem que a realidade ela é dividida em três aspectos. Né? E os gnósticos chamam a nossa realidade de simulação. Por incrível que pareça, pessoal, os cientistas modernos estão descobrindo coisas sobre, principalmente na física quântica, que lá atrás os gnósticos já falavam. Okay? Então, muitas vezes as pessoas não percebem. Por isso que quando a gente fala de frequência e vibração, nós colocamos de que quando você desencarna, que você começa a fazer o seu processo de ascensão, você vai passar por diversas realidades. Tá? A maioria delas são simulações feitas pelos arcontes. Então, eles simulam cidades astrais, colônias, etc., não sei o quê. E aí, meu irmão, nosso lar, o lar da rosa, o lar da flor, o lar não sei de quê. E aí, meu irmão, a pessoa morreu na ignorância, desculpa de dizer. Aí você acha mesmo que do outro lado, ela lá, vai ter discernimento para saber, olha, o papai apareceu, o papai veio me buscar, o papai. O papai está aqui, mamãe está aqui. Aí vai-se embora, meu filho. Quem despertou ele enquanto ele estava vivo? Então eu falo sempre para as pessoas, você está tendo uma oportunidade, uma chance, e você está jogando pela janela, achando que você é muito bambambam, para depois do outro lado lá você, não, eu vou enfrentar os arcotes, eu vou peitar eles. Meu querido, se funcionasse desse jeito, eu ia dizer parabéns para você. Você é um guerreiro, mas não funciona assim não. Ou filha, ou filho. Eu sempre falo no masculino, não, tá? Eu estou querendo dizer de modo geral. Tá? E de modo neutro também. Que agora tem o modo neutro também, né? Então, por favor. Então aí a coisa é meio que assim, tem gente que, pô, nossa, eu já li ali umas 500 vezes o não sei o quê, e já estou preparado, eu estou no ponto. Tá, aqui você acha isso, siga em frente. Tá? Muitos filmes recentes famosos também retratam humanos vivendo em uma matriz ou em um mundo artificial. Em fevereiro de 2000 foi criado um jogo de computador novo
e muito incomum. Mesmo a palavra jogo não é adequada para descrever este programa de computador. O nome deste programa é agora mundialmente famoso. Este programa não tem objetivos definidos. O jogador cria pessoas individuais e coisas em casas e ajuda a direcionar seu humor e satisfazer seus desejos. O jogador pode controlar as atividades diárias desses humanos virtuais. Então ele está aqui falando de um jogo, apenas de um jogo, tá? Mas ele está dando exemplo disso, tá? E eu vou passando, tá? Porque ele está dizendo exatamente que é isso que é. Aí ele vai colocar aqui, por exemplo, né? Existem deuses e deusas a nível inferior que habitam o reino astral inferior, como aqueles em que encontramos em sistema de crença, como a santeria, vodum. Então, ele está falando daqueles seres, né, que aparecem por aí e tal. Existem também espíritos intermediários que como santos, arcanjos, ainda mais elevados, chamados por vários nomes como Javé, Alá, que é o demiurgo. Os programadores dessa simulação também criaram demônios e anjos caídos. Então, quer bem, pessoal, ele faz um embarque muito grande, tá? Então, o que ele está falando sobre a questão do demiurgo, dos níveis, né? É que ele diz assim, ó, tem os deuses cósmicos, os deuses peralmáticos. Aí aqui no intermediário tem os seres intermediários, que são pseudodeuses. Tá? E a nível mais baixo tem lá uma galera que nem são pseudodeuses, não são nada. Mas aí estão a serviço dessa turma. E aí é que está o problema. Por isso que eu falei que às vezes alguém tá trabalhando com um mentor e ela não sabe verdadeiramente nem quem é esse mentor. E o mentor manda ela fazer determinadas coisas. Eu obedeço meu mentor, obedeço. Tá. Quem é teu mentor? Ah, aí lhe dão qualquer nome para a pessoa, entendeu? Eles estão um pouco se lixando se a pessoa vai. Entendeu? A maioria das pessoas aceitam com muita facilidade e se rendem àquilo e se deixam dominar por aquilo e acabou. Né? Então é preocupante o estágio em que as pessoas estão hoje, que praticamente as pessoas perderam a noção de racionalidade. Né? Eu estou passando aqui. Eu não vou entrar nesse assunto aqui da palavra, né? Nem da Biblioteca de Nag Hammadi, mas a Igreja Católica, que não é o meu objetivo, tá? Certo? Eu vou pegar uma outra coisa aqui, mais embaixo, vai. Eu vou logo aqui, que é aqui que eu quero chegar, é aqui, aqui esse aspecto aqui, como se proteger dos arcontes. Aqui está arcones, né? Porque você sabe que o Google, né? O Google, ou Google, né? O pessoal chama o Google, né? Acho engraçado, né? Nós brasileiros temos, a gente não fala porcaria nenhuma de língua americana, mas existe um monte de coisa aqui no Brasil que é nome americano que os brasileiros aceitam pronunciar. Né? O Google é uma delas. Né? Aí, às vezes, os pobres coreanos não sabem nem o que significa, mas eles chamam. Tem um monte de coisa, hambúrguer, né? Por exemplo. Né? Por que você não chama pelo nome brasileiro? É por isso que a cultura brasileira é tão dominada por aspectos americanos.
E se vocês querem saber um país que está sob o domínio e o controle dos arcontes, é a América, né? América do Norte. Inclusive, aquele padre Quevedo, ele tem um livro interessante chamado Os Demônios Descem do Norte, aonde ele aborda, trabalhava como uma espécie de terapeuta, né? E ele desmascarava muito daqueles fenômenos que, no fundo, eram fenômenos puramente psíquicos e que tinham os caras que achavam que... E aí ele desafiava, né? Quebre meu dedo, quebre-me. Me lembro dessa cena. Então, assim, aqui, ó. Agora você sabe que existem seres malignos chamados arcontes, parasitas alienígenas, que não estão vivos como você. Eles são mais parecidos com organismos cibernéticos do que com os seres humanos. Então, como você se protege dos arcontes? Um método importante é evitar teorias de conspiração labirínticas, tá? Pensamentos que você não consegue impedir. Veja, ele está colocando aqui algumas coisas. Um livro complexo e complicado é bom, porque exercita a mente. Porém, se este livro levar você a ficar obcecado por ele, pensando nele dia e noite, ele é prejudicial. O mal adora, tá, complicações, labirintos e teorias de conspiração bizantina, bizarras. Eu acho que é bizarro, não é bizantino. Bizarras. Ernest Holmes escreveu: a verdade é simples, direta e sempre evidente. Então, por isso que eu aqui não fico enfeitando, fazendo firula para falar determinadas coisas. Eu não. Tá? Aí as pessoas gostam desses canais aí que ficam, né, inventando, ou então se apaixonam por livro, viram fanáticos de livro. Basta ver o livro de Urântia, por exemplo. Hoje já existem grupos, lá nos Estados Unidos já tem até igreja dedicada a esse livro, e no Brasil já existe gente com comportamentos radicais, e fora outros livros aí que eu não vou citar não, que tem uma galerinha aí que formam grupos aí que ficam pregando coisas aí terríveis, né? Então, cuidado, meu. A verdade ela é simples, direta e sempre evidente. Então, para você se livrar para você combater os arcontes, você precisa evitar certas complicações e teorias que te levam para um labirinto onde você não encontra saída. Né? Certo? Se sua mente parece que você está numa roda de hamster, pare. Você está se colocando em perigo quanto mais se envolve em labirintos intermináveis, tá? Então, por isso é que você... Olha, gente, eu falo isso para vocês. Não procurem lugar aonde eles complicam tudo e levam a tua mente a entrar dentro de um beco que não tem saída. Você entra num labirinto que não encontra a porta de sair. Por quê? Porque tem a teoria e mistura isso daqui com isso daqui, mistura isso daqui daqui. Ah, Jesus o Cristo é a mesma Sofia, a Sofia é o mesmo Cristo, e por isso não sei o quê, e o cara começa a ficar meio... Eu vejo isso através de perguntas que são feitas a mim aqui no canal. Eu percebo que as pessoas estão entrando, já estão dentro de um labirinto, e que... Por quê? Porque há tempos atrás vem estudando com A, com B, com C, com não sei quem mais, acontece o seguinte, meu irmão, se você começa a beber de várias fontes, cuidado, porque você pode entrar num estágio em que você vai favorecer os arcontes a dominarem sua mente. Tá? Certo? Então aqui não há
problema se você gostar de estudar e investigar em determinado assunto, ou religião, explorar teorias da conspiração e ter prazer em ler livros, assistir filmes, tocar um instrumento musical, praticar esportes, exercícios, ouvir música ao vivo e a aproveitar a vida. No entanto, aí ele vai dizer aqui, ó, no entanto, aqui assim, no entanto, você não deve ficar obcecado por nada disso. Não fique tão absurdo nos detalhes, absorto, né, nos detalhes, a ponto de perder de vista o objetivo. Na vida, você precisa de uma missão, de um propósito, de uma intenção para energizar seu trabalho. No entanto, a obsessão esgota essa energia. Tá? Então, tem pessoas olha aqui o labirinto, entendeu? Isso aqui é o labirinto que as pessoas entram mentalmente. Tá? Porque eu comecei a ler o livro. Olha, gente, eu já li ah, todo o livro da Doutrina Secreta, Véu de Ísis, não sei o que de Dizian, já li os livros todos do Zacarias Sitchin sobre os Anunnaki, já li, estou lendo o livro de Urântia, vou ler o livro da não sei de quem, então, enfim. Aí, meu irmão, o camarada chega a um estágio que ele começa a ficar. Não me admira muito que muita gente acabe até virando ateu e preferindo a teologia reversa, porque a pessoa começou a vasculhar tanta coisa que depois chegou um momento que ela não sabia mais aonde ela estava. Tem gente mais perdida do que cego num tiroteio, né? Por quê? Porque, olha, e é difícil você lidar com pessoas assim, porque geralmente, na maioria das vezes, estão achando que eles sabem muito e que eles já estão prontos para ir no combate contra o demiurgo. Eu estou no ponto, eu já sei, já me. Então, né? Eu costumo dizer que cada um escolhe o caminho que quer, ok? Então, eu queria, eu fui pulando esses assuntos, pessoal, por quê? Porque assim, eu vejo que a gente gasta aqui um certo tempo, e eu gasto bastante tempo, pessoal, pesquisando material. E aí, esse material, por exemplo, algumas coisas, eu percebi que o cara assim, tipo o John Lambilage, ele viajou na maionese com histórias que não tem amparo, gente, escrito nos documentos de Nag Hammadi que a Sofia é a Gaia. Não existe isso aí. Tá? A má compreensão sobre Jesus é que é um dos grandes problemas. Ah, Jesus é um avatar. Avatar de quem? Ah, ele é o avatar de Sofia. Quem te disse isso? Aonde está escrito isso aí? Né? Ah, Jesus, ele é o avatar de Cristo. Não, Jesus é um aeon, querido. O Valentim faz questão de dizer isso. Tá? Eu não sei se eu estou com a imagem aqui, mas a gente pode mostrar isso tranquilo. Ó, né? Eu vou mostrar isso aqui. Você vê, por exemplo, aqui, ó. Olha aqui, ó. Então você vê que quando chega aqui Cristo, aqui, por exemplo, para o Valentim, Cristo, a consorte dele é o Espírito. Tá? O Logos é a Zoe. Tá? O Antropos é a igreja. Aí quando ele chega bem aqui, ó, olha só, olha aqui, ó. Jesus aqui é um aeon, ó. O Éon Jesus. Aqui.
tá? Por quê? Por que que aqui nele ele está em vermelho e todos os filamentos vêm em direção a ele? Pode reparar aqui, ó. Ó, vocês estão vendo? Todos os filamentos vêm em direção, porque ele é a plenitude, todos eles colaboraram para o surgimento de Jesus. Por isso que Paulo vai dizer que nele habita a plenitude da divindade. Ok? Certo? Então, deixa eu ver aqui uma outra coisa, né? A mesma coisa aqui, ó. Tá? Você vê aqui, por exemplo, né? O uno absoluto que tem o Pai, né? O Pai, certo? Que é o abismo, tá? A mãe, que é o silêncio, o eterno silêncio, tá? E o filho, o Senhor. Aí você vê, vem o nous, tá? O logos, do outro lado vem a aletheia e aqui vem a zoe, vida. Então aqui o logos é a zoe é o parceiro e aqui vem o antropos, o homo, o homem, com sua contraparte a comunhão, que é a igreja. Aí você vai ver bem aqui, ó, vou aumentar aqui, ó, Jesus Soter, aqui, ó, tá? A Sofia luminosa, a sabedoria, ela está aqui para cima, olha. Esses pontos aqui, pontilhado, é limite ou cross, né? Ou a cruz, tá? A cruz aqui é o limitador. Então veja que tem uma Sofia luminosa para cá e tem a Sofia escura, a Sofia Arcamote, que está aqui embaixo, né? Certo? Foi essa ser, a Sofia, que é a alma do mundo, por isso que eu digo que as pessoas confundem as coisas. Então, essa contraparte escura de Sofia é que é a alma do mundo, a alma do planeta, tá? E a Arcamote, essa Sofia aqui, tá? Que parte dela ficou aqui, retida, é ela que dá origem ao demiurgo, tá? E o demiurgo está abaixo dos limites, tá? Então, o Jesus Soter, né? O Ranizara, quer dizer, Jesus de Nazaré, o Salvador, né? Ele vem, tá? Ele desce ao quenoma, ao tempo, ao espaço e à causalidade, tá? Ele vem curar o esterema, que é a deficiência, tá? Que existe no mundo, a multiplicidade, tá? Ele vem para corrigir a roda de Sansara que está aqui, o esquema, né? Certo? Ó, tá? Aqui, ó. Então, Jesus, pessoal, ele é um aeon no qual houve vários aspectos de manifestação. Aí eu dou um exemplo do que eu coloquei aqui, ó. Aqui está aqui, ó. O autogênese, tá? É o primeiro ser. Aí vem o Logos, o Cristo, o Soter, o Emanuel e o Joshua. O Joshua, ele é o resultado de todas essas emanações. E ele vem, tá? Ele traz o genoma desses seres, tá? De todas essas emanações, com os antropos, os humanos do pleroma. E esse genoma é colocado, esse gene, tá? Essa semente é colocada no seio, no útero de Maria, porque ela vem período fértil, de forma artificial, tá? Então, quem nasce de Maria,
ele nasce com aspectos daqui e daqui. Ele era humano ou supra-humano. Nós podemos dizer isso, que Jesus era supra-humano? Podemos, entendeu? Ele era um ser híbrido? Também. Se você quiser dizer que Jesus é um extraterrestre, também. Mas que ele é divino? Também. Agora você não pode dizer que ele é Deus. Ele não é o uno. Ele não é o inefável. Ele não é a fonte. Ele é um reflexo do autogênio. Ele é uma projeção do autogênio. Tá? Então, se as pessoas não entendem isso, elas começam a criar confusões em torno de dizer que Jesus sei lá, não sei quem, Jesus é isso, Jesus é aquilo, inventam mil e uma coisa. Sendo que, documentalmente, nos escritos gnósticos, não há nada que fale isso. Ok? Para a gente se defender dos arcontes, nós precisamos saber quem está contra nós e quem está a nosso favor. Do contrário, você entra no labirinto e não vai ter como sair. Forte abraço e até o